Olá, olá, vamos lá. Quarta questão, nono exame de ordem. A questão vem um pouquinho complicada aí, tendo em vista que nós estamos acostumados a alguns institutos aqui, mas nada que não pudéssemos resolver a questão aí, tendo em vista que estaremos com o código na mão e iremos lembrar de muitos institutos e responder a questão. Dá uma lida na questão para entendermos bem aqui o que a Fundação Getúlio Vargas pediu, né? É, fala que Laura é empresária no ramo de festa, evento, foi denunciada diretamente no Tribunal de Justiça, tá bom? No estado X lá qualquer que fala aqui, pela prática de crime descrito no 333 Código Penal, que é a corrupção ativa. Na mesma inicial acusatória, o Procurador-Geral de Justiça, né, Ministério Público ali, imputou a Lucas, promotor de justiça estadual, a prática da conduta descrita no 317, corrupção passiva. Então verificamos aí que há uma prerrogativa de função, né? Isso é uma prerrogativa de função do promotor de justiça, ele atraiu a questão da Laura, o crime que Laura cometeu. Então houve uma atração pela chamada continência, né? Aí nós temos que ir lá para a questão de competência. A questão envolve aqui a questão de competência por prerrogativa de função, no caso do promotor de justiça, ele vai atrair a cidadã Laura para que ela seja julgada diretamente no Tribunal de Justiça, conforme deixou o contexto aqui. Então tem aquela que nós temos que dar uma relembrada de competência por conexão, competência por continência, e aqui está mostrando aqui que houve uma chamada continência, competência por continência, ali 77, inciso 1 do Código de Processo Penal. Mas a Fundação Getúlio Vargas ela tratou como conexão e continência o mesmo contexto aqui. É o que se aproxima bem da questão mostrando aqui, né? Aí continuando aqui, a defesa de Laura então impetrou a HC, habeas corpus, né, ao argumento que estaria sendo violado o princípio do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Arguiu ainda que estaria ocorrendo supressão de instância, o que não se poderia permitir. Aí a pergunta é: os argumentos da defesa de Laura procedem? Infelizmente não procede. Existe uma súmula lá, 704 do STF, 704, já estamos já no STF, vamos dar uma lidinha na súmula aqui, que fala que não viola a garantia do juiz natural, da ampla defesa, do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo, do corréu, no caso aqui, né, ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, quem tinha prerrogativa de função aqui, de um dos denunciados, seria o Lucas, né, o que é o promotor de justiça. Então, ele atraiu e não configura aqui, não prejudica ali, pelo menos é o que o STF entendeu, que não prejudica. O processo de Laura vai correr também junto ao Tribunal de Justiça. Então, Laura, por conta dessa súmula 704, ela não pode alegar, não pode dizer que houve prejuízo, não houve prejuízo a ela no que tange a ampla defesa, contraditório, e não ter, o que ela fala aqui? Supressão de instâncias. Então, não houve ali pela súmula 704. Então, temos que levar em consideração isso aí. Tá bom? O juiz natural, na verdade, ele não pode ser confundido com o juiz de primeiro grau. Ela tem um juiz natural. Se fosse assim, todos que têm prerrogativa de função, que já vão ser julgados direto no TJ, vamos dizer, no caso aqui no Tribunal de Justiça, ele tem prerrogativa de função, eles iriam alegar que deveriam ir lá para o juiz singular, para depois subir para o TJ e depois ir subindo as instâncias aí. Então, não é o caso. Laura foi atraída pela continência, pela competência ali, da competência de continência, pela prerrogativa de função de um dos denunciados, que foi o promotor aqui de justiça. Tá? Laura possui direito a duplo grau de jurisdição? Nesse caso, não. O duplo grau de jurisdição foi, conforme eu estava falando, que ele primeiro é julgado ali por
um juiz singular, e o segundo grau de instância seria o Tribunal de Justiça, aqui no caso aqui, do Estado X, que ele até bota o Estado X. Então ela não teria direito. Mas isso não impede Laura de manejar outros recursos, entendeu? Ao caso que ela entrou com HC, ela poderia muito bem, não sendo deferido o HC para ela poderia, por exemplo, entrar direto lá no STJ com o recurso ordinário constitucional, lá previsto no artigo 105, inciso 1, a linha A lá da Constituição. Então, ou seja, não impede, não se cria um tribunal de exceção para Laura aqui, tá bom? O juiz natural não se confunde com o juiz lá de primeiro grau, ela tem um juiz natural, é o que a questão deixa claro aqui. Só uma coisa para fim de também entendermos bem a questão, é que tem um artigo aqui que fala, o artigo 80, até tem jurisprudência para isso, a Fundação Getúlio Vargas não falou, mas para aumentarmos nosso conhecimento, o artigo 80 fala que esses processos podem ser desmembrados, não há problema nenhum, tá bom? O artigo 80 está ali dentro da competência de conexão, continência, no artigo 80, fala que será facultada a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou lugar diferente. Tá? Já é uma possibilidade de ocorrer a separação do processo, desmembrar o processo. Ou quando, pelo excessivo número de acusados e para leis que não lhes prolongar a prisão provisória. Ou ainda, que Laura poderia pleitear, por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então, há uma possibilidade também nesse sentido, que nós deveríamos se aprofundar um pouco aí o nosso conhecimento, poderia também ali manejar esse artigo 80 do Código de Processo Penal. A questão não fala desse 80, mas podemos também, na nossa prática, quando tiver a OAB, lembrar dessa situação aí, que não é absoluta essa união dos processos, por continência ou conexão, tendo em vista que existe o artigo 80 e existe jurisprudência já, isso aí, pelo STF, pelo STJ, tá bom? Não há nada que seja a ferro e fogo na justiça, vamos dizer assim. Então, tá bom? A questãozinha que tem que dar uma olhadinha, não caiu novamente esse contexto nos exames aí desde o quarto, que eu andei dando uma olhada, até o 30º, não caiu, mas se cair, já sabemos dessa situação, que não viola o juiz natural, tendo em vista que não viola o contraditório, a ampla defesa, que é amparado lá pela Constituição Federal. Então, quando há essa atração, né, pela continência aí, tá bom? Então, em continência a todos aí, vamos continuando, vamos para frente, tem muita coisa ainda para ser vista e vamos continuar estudando e com fé que vamos conseguir essa tão sonhada carteirinha vermelhinha aí, tá bom? Um beijão a todos e a todas.